Oi, gente, bom dia, tudo bem? Olha só, depois de quase serem exaltados como deuses, aí acontece uma tragédia, né, com Paulo. Paulo e Barnabé, eles foram exaltados praticamente, né, quase que divinizados pelos habitantes de Listra, como o deus Mercúrio e deus Júpiter. Recusaram completamente aquilo, conseguiram deter um sacrifício que queriam oferecer a eles. E aí olha o que acontece em seguida. A gente está no capítulo 14 do livro de Atos e vamos agora para o versículo 19, que diz assim, ó: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Preste atenção, o foco era Paulo. Por quê? Porque Paulo era o orador principal e os judeus entendiam que era ele que estava influenciando aquela multidão para Cristo, para o evangelho do Senhor Jesus. Veja só então o que aconteceu. Os judeus, eles não queriam jamais que o evangelho se estabelecesse em nenhum lugar. Percebeu que onde Paulo ia, pregava aos judeus, pregava aos gentios e sempre os judeus interferindo. Então os judeus não queriam absolutamente que o evangelho se estabelecesse em nenhum lugar. E ainda hoje é assim. Existem determinados grupos que não querem que o evangelho, que a igreja do Senhor Jesus se estabeleça em nenhum lugar. E até se levantam contra ela das formas possíveis, né? Contra o reino de Deus, de tudo que é maneira. E o que fizeram com Paulo? Os judeus convenceram a multidão que ontem estava quase divinizando a Paulo e a Barnabé, por causa do milagre que aconteceu, agora convenceram a multidão a apedrejá-lo. E apedrejaram Paulo e deram ele como morto. E levaram Paulo para fora da cidade. Você vê como as pessoas são influenciáveis, né? Ontem estavam divinizando a Paulo e a Barnabé. E hoje estavam apedrejando a ele. É aquilo que nós falávamos ontem na jornada, mentes vazias, corações vazios, são facilmente influenciados, né? E agora, o mesmo que eles queriam divinizar, exaltar, agora estava apedrejando. E apedrejaram Paulo ferozmente. E ele foi dado como morto, levado para fora da cidade. Eu fico imaginando, quando Paulo passou por essa experiência do apedrejamento, ele deve ter lembrado do que aconteceu com Estevão, porque ele participou ativamente do comando daquele apedrejamento que levou Estevão à morte. Eu fico imaginando as primeiras pedradas, quando ele ainda estava consciente, ele deve ter lembrado do que aconteceu com o irmão em Cristo dele, né? Estevão. Pois bem, agora estava acontecendo com ele. Mas veja só o que eu quero chamar a sua atenção. No versículo de número 30, aliás, versículo 20, diz assim, ó, versículo 20. Preste bem atenção nisso. Ó. Mas rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. A Bíblia diz que ele estava dado como morto. Mas rodeando-os os discípulos. Ele fez discípulos naquela cidade. Dado como morto, ele estava cercado por aqueles discípulos, pelas pessoas certas, pelos irmãos e amigos em Cristo. Gente, é muito importante, principalmente quando você está mal na vida, quando você não está bem, você está rodeado pelas pessoas certas. Ai de você, ai de mim, se nos momentos em que nós estamos dados como mortos espiritualmente, mortos ministerialmente, às vezes você está morto emocionalmente. Se você estiver cercada pelas pessoas certas, essas pessoas elas vão servir de barreira para te proteger, aquelas pessoas serviram de proteção para que não causasse mais nenhum tipo de mal a Paulo. Acredito também que aqueles discípulos devem ter orado por ele, devem ter ajudado ele a se recuperar. É muito importante, nos momentos ruins da sua vida, nos momentos difíceis da sua vida, em que você está dado como morto, como morta,
simbolicamente falando, você está rodeado das pessoas certas. Às vezes você, empresário, está dado como morto, falência. Você não está mais conseguindo pagar seus funcionários, a empresa está indo de mal a pior, você está quase fechando as portas. Às vezes você, pastor, pregador do evangelho, pregadora, você está dado como um morto, como morta. Nada mais acontece, você não ganha mais alma, você não tem mais inspiração. A obra de Deus não cresce mais na tua mão. Às vezes você, irmão em Cristo, você pessoa, seja lá quem for, você está dado como um morto, morta, depressão, né? Pensamentos ruins, você está com uma decepção profunda no teu coração, você não tem mais ânimo para nada. Às vezes na vida nós nos encontramos assim, mas quando você está cercada das pessoas certas, que coisa maravilhosa. Não precisam ser muitas pessoas não, basta ser as pessoas certas. Essas pessoas certas, elas vão fazer uma diferença enorme, mas uma diferença enorme na sua vida. Ele estava lá dado como morto, foi levado para fora da cidade, não sei se numa carroça, não sei se arrastado, não sei se nos ombros de alguém, foi levado para fora da cidade. Pensaram que tinham se livrado daquela pessoa, Paulo, mas rodearam-no os discípulos. Isso é tão profundo isso aqui. Você está rodeado por quem? Quem é que te rodeia? Quem é que te cerca hoje? Quem é? Por quem que você está rodeado? Rodeada. Você está rodeado das pessoas certas? Se cerque das pessoas certas. Quem mandou você se afastar da igreja? Ou quem está mandando você se afastar? Não faça isso. Venha para Cristo. Venha para a congregação. Eu sei que não é o lugar perfeito não, a igreja. A congregação não é o lugar de pessoas perfeitas. Mas existem pessoas ali que Deus vai usar. Pessoas que te amam, que vão te cercar, que vão cuidar de você, vão orar por ti, vão tratar as feridas. Você vai se levantar. E um dia você vai ser grato e muitíssimo grato a essas pessoas. Tenho certeza que Paulo jamais esqueceu desses discípulos aqui, que no momento mais crítico daquela fase ministerial dele, naquela cidade, aquelas pessoas estiveram ali para ajudá-lo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa isso, né? É tremendo. Não é todo mundo que suporta ser ignorado e abandonado por todos. Jesus suportou. Os 12 o abandonaram no momento mais crítico. Mas tinha que ser assim. Mas ele era Deus encarnado, ele suportaria. Mas nós somos limitados, né? Somos diferentes. Nós precisamos ser cercados. E fica uma dica final aqui. Há momentos que não é que você precisa ser cercado, mas você precisa cercar outras pessoas. Então, ao invés de julgar, de criticar, de perseguir, cerque aqueles que estão precisando de uma palavra, de uma oração, de uma mão amiga, de uma ajuda, de serem ouvidos. Tá bom? Olha, vamos orar, mas de antemão agradeço muito pela sua atenção. Lembre-se de ajudar aqui o canal, curtir, não paga nada se curtir e dar um like, e comentar aqui com a gente e compartilhar também. Tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir isso que você ouviu. Vamos falar com Deus? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. E eu peço ao Senhor que nos ajude a estar cercado de pessoas certas. Pessoas que quando nós estivermos dados como mortos, ou então nem precisa chegar a esse ponto, mas pessoas que estejam ali nos ajudando, orando, ajudando a sarar as feridas. Foi assim que aqueles discípulos fizeram com Paulo, naquele momento crítico da vida dele. E ele se levantou, meu Deus, e no dia seguinte com Barnabé foi continuar a sua jornada. Ajuda também essa pessoa a cercar aqueles que estão precisando. Orar, dar uma palavra, dar um abraço, estender a mão amiga, Pai. Porque nós precisamos ajudar uns aos outros. Acima de tudo, Senhor, nos enche do Teu Espírito, porque cheios do Teu Espírito, nós seremos esse tipo de pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e a jornada continua.